começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre ordem judicial. O artigo 5º determina que a pessoa só pode ser processada ou sentenciada pela autoridade competente e diz ainda que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E para falar sobre ordem judicial, nós recebemos 2 convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o juiz Christian Medeiros, do Tribunal de Justiça de Goiás. Também vamos conversar com Alexander Augusto, oficial de Justiça e professor de Direito Processual Civil e Direito Administrativo. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Obrigado. Juiz, eu gostaria que o senhor começasse explicando o que caracteriza uma ordem judicial. Ora, uma ordem judicial, ela até, de certa forma, é autoexplicativo, né, o nome. É uma ordem, né, um comando emanado de uma autoridade, que no caso é o magistrado, né, um membro do Poder Judiciário. Né? Só os magistrados é que necessariamente podem emitir, né, podem expedir esses comandos, essas determinações judiciais. Doutor Alexander, e que tipo de ordens judiciais existem no Brasil? Olha, existem diversos tipos, a depender do que a autoridade judiciária determinar. Então, o magistrado pode determinar uma ordem de citação, uma ordem de intimação, uma ordem de apreensão de veículo, apreensão de menor, pode determinar o que ele entender conveniente. Pode determinar que se verifique o estado de uma coisa ou de um local. Então, depende da situação que ele vê diante de um processo. É caso a caso. Caso a caso. E descumprir uma ordem judicial pode trazer sérios problemas. Quem não acata a determinação pode responder por crime de desobediência. Foi o que aconteceu com a empresa Google. Divulgar material contendo pornografia infantil na internet é crime. Em 2008, o Ministério Público Federal firmou um termo de ajustamento de conduta com o Google, onde a companhia se comprometia a relatar casos em que material ilícito contendo este tipo de fotos fosse publicado na internet, além de manter essas informações em seus servidores por um determinado prazo. No início deste ano, 2 diretores da empresa foram denunciados por deixar de cumprir ordens judiciais em várias ações destinadas à apuração de divulgação de pornografia infantil por usuários da rede social Orkut. O Ministério Público Federal de São Paulo considerou que a empresa prejudicou as investigações e que os diretores cometeram crime de desobediência. Doutor Alexander, em caso como apresentado na reportagem, uma pessoa física pode ser responsabilizada por um problema causado por uma empresa? Olha, há casos que você pode sim responsabilizar uma pessoa física. Como indicado ali no crime de desobediência, o particular não cumpriu uma ordem judicial. Ou em casos em que se utiliza a pessoa jurídica como um meio fraudulento. Então você pode desconsiderar a personalidade jurídica para atingir os sócios. Mas a pessoa pode alegar que ela não é a responsável? Poder alegar ela pode, mas aí vai caber ao magistrado verificar se naquela situação há responsabilidade específica da pessoa física em, utilizando a pessoa jurídica, causar algum dano. E no caso dessa pessoa alegar e o magistrado entender de outra forma, aí a empresa também pode ser responsabilizada? Pode haver a responsabilidade dos dois, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. Doutor Christian, existe uma norma específica para punir quem comete crime de desobediência à ordem judicial ou depende do entendimento de cada juiz? Olha, não existe uma normatização específica em cada, vamos colocar assim, em cada capítulo, mas a gente pode citar sim, né, situações que geram descumprimento, né, da ordem judicial e que existe norma específica. Por exemplo, a Lei da Maria da Penha, né, o descumprimento das medidas protetivas, né, pode ensejar necessariamente até o decreto de prisão preventiva. Né? Nós podemos citar o próprio Código Penal quando ele fala que o crime de desobediência. Existe um artigo também do Código Penal que é muito pouco usado, né, mas que também é uma desobediência à ordem judicial quando a ordem judicial ela priva ou suspende uma atividade ou um direito. Né? Então, eu já vi, inclusive, casos do STJ, né, que o descumprimento da medida protetiva, no caso da Lei Maria da Penha, gerou não só a prisão preventiva, né, mas também a incidência dessa desobediência, né, à ordem judicial, por força que o juiz suspendeu o uso de celular, suspendeu o direito de visitas e a pessoa acabou cometendo
e fazendo o uso dele. Então, diante desse descumprimento, ele ensejou, além da prisão, o decreto de prisão preventiva, também a incidência desse crime do artigo 359 do Código Penal. Então, o juiz tem que buscar apoio nas diversas legislações, né? Diversas legislações. O ideal, acredito eu, que seria ter uma normatização, né, em cada código processual e em caso de descumprimento, para ficar uma coisa mais pontual. Porque até mesmo na área civil existem também medidas, né, em caso de descumprimento, né, quando a pessoa, dentro dos deveres das partes, uma delas é inclusive não criar embaraços, né, aos mandamentos, às ordens judiciais, e pode gerar inclusive situações, sanção civis, como aplicação de multa até 20% do valor da causa. Agora, doutor Alexandre, no caso apresentado pela reportagem, o juiz entendeu que era crime de desobediência. Pode ser considerado também o descumprimento de uma ordem judicial como crime de prevaricação? Olha, o crime de prevaricação lá no Código Penal, ele é praticado por um funcionário público contra a administração. E aí não seria esse o caso. Lá é um particular que está praticando um crime contra a administração pública. Então, o fato típico dele se encaixa especificamente no crime de desobediência. Ou, como o doutor Christian falou, em algum outro tipo penal, que nesse caso específico não seria o de prevaricação, porque seria especificamente um funcionário público contra a administração. E quem pode cometer o crime de desobediência? Ele está dentro do capítulo dos crimes praticados por particulares, né, contra a administração. Então, em tese, a princípio, só os particulares podem responder. Mas existem também entendimentos diversos nos tribunais que até mesmo um funcionário público pode responder em face de uma ordem também emitida por um outro funcionário público. Vai depender realmente da situação. Isso aí ainda não está pacificado, né? E quais são as punições para esses dois tipos de crime? Olha, as punições são leves, né? Ambos prevêem a pena de detenção e no caso do crime de desobediência é de 15 dias a 3 meses e na prevaricação, salvo engano, é de 6 meses a 1 ano. Ambos os crimes estão sujeitos à incidência do juizado especial. São considerados crimes de menor potencial ofensivo e, a partir deles, pode tomar medidas, né, como restrições de direitos, né, no momento da transação penal ou a suspensão do processo, que são medidas despenalizadoras. Doutor Alexandre, existe prazo para se cumprir a ordem judicial ou depende de cada tipo de ordem? Olha, quando o oficial de justiça vai cumprir a ordem judicial, no mais das vezes, o próprio tribunal de origem, o Tribunal de Justiça, ele indica qual que é o prazo para esse cumprimento. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele indica um prazo de 20 dias para cumprir uma ordem. Mas há situações que exigem uma urgência maior, como, por exemplo, de violência doméstica. O de violência doméstica, a lei e o tribunal têm uma atenção toda especial e esses mandados são cumpridos imediatamente. No mesmo dia, algumas situações até imediatas mesmo. Então, os juízes pedem uma ordem, às vezes, 3 horas da tarde, quando é 3h30, já se está retirando a pessoa ali do lar. Então, depende de cada situação. Aquelas que são mais urgentes vão ter uma prioridade, outras não tão urgentes ficam dentro desse prazo de 20 dias. E a pessoa que recebe uma ordem judicial? Tem ordem que tem que ser cumprida imediatamente, como o senhor falou. Certo. Agora, tem outras que também tem um prazo para essa pessoa cumprir aquela determinação? Olha, a depender do que é determinado no mandado. Então, às vezes, o mandado determina que retire a pessoa naquele momento do lar. Então, ela tem que ser retirada naquele momento. Não há nenhum espaço para que ela possa se organizar ou tomar alguma outra atitude. Ela tem que ser retirada naquele momento, ainda que depois ela possa apresentar alguma defesa judicialmente. Mas outras ordens dão um prazo para, por exemplo, uma empresa retirar o nome da pessoa em 10 dias do cadastro de proteção ao crédito, digamos o Serasa. Então, depende da ordem judicial. E o juiz tem prazo para emitir uma ordem judicial? Vai depender do caso concreto, né? Realmente, como ele falou, no caso de uma medida protetiva, né, evidentemente que eu não vou nem fixar prazo, né, se a situação gerar uma urgência necessária. Agora, existem casos não, que a gente pode, por exemplo, numa ação de despejo, geralmente quando eu dou a ordem, né, para a pessoa desocupar o imóvel, o que seja, eu dou um prazo de respiro, né, um prazo assim de 5 dias, 10 dias, para que ela saia voluntariamente, né, sob pena aí sim de cumprir a ordem de maneira vamos dizer, forçada, né, coercitiva. Há aqui no tribunal situações que a gente intima para retirar do lar, né,
Você intima a pessoa e, não saindo voluntariamente, você retira ela. Há casos que a vítima se assusta com a rapidez do judiciário. Ela fala assim, nossa, mas eu fui ontem na delegacia, fui ontem à noite. E quando é no outro dia, meio-dia, 2 horas da tarde, você está tirando a pessoa do lar. Então, isso é muito bom. A sociedade se espanta com essa rapidez. E isso ocorre especificamente na Maria da Penha, que é muito rápida. Em outras situações, acaba que demora um pouco mais. Vocês encontram muita resistência para fazer cumprir as ordens judiciais? Olha, na maioria das vezes, não. Mas, infelizmente, quando a gente encontra resistência, não é muito agradável. Porque, de modo geral, o oficial de justiça está sozinho. E aí, quando vem a resistência, não dá nem tempo de você chamar uma força policial para te auxiliar ali naquele momento. Então, se vem a resistência, o oficial de justiça tem que dar um jeito ali na rua mesmo. E nesses casos, qual é a orientação para os oficiais? Olha, a orientação é solicitar o apoio policial. Só que o problema é que você não sabe quando vai precisar desse apoio. Então, às vezes, você chega na residência, como já aconteceu, de você chegar à residência e se deparar com a pessoa drogada. E a pessoa vir em cima do oficial de justiça. Nesse caso, não tem o que fazer. Ou você tenta conter aquela situação, ou o jeito é ir embora dali mesmo, da maneira que se conseguir sair dali. E o que acontece com o oficial de justiça, juiz, que não cumpre a determinação de levar uma ordem judicial? Não é comum isso aí, né? Mas geralmente ele emite uma certidão explicando os motivos, por qual motivo que ele deixou, às vezes, de cumprir uma situação, né? Então, aí com base nessa certidão, no apontamento que ele fez, que a gente pode avaliar até a situação, porque se eventualmente for uma coisa injustificada, é possível até que ele possa responder, não por desobediência, mas de repente até por uma prevaricação, né? Mas isso aí, volto a dizer, não é a regra. A regra é que os nossos oficiais são muito bem competentes, entendeu? Dificilmente eu tenho dificuldade em cumprimento de ordens judiciais, principalmente na comarca onde eu trabalho. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Alexander Augusto, oficial de justiça e professor de Direito Processual Civil e Direito Administrativo, e o juiz Christian Medeiros, do Tribunal de Justiça de Goiás. Eles conversam conosco sobre ordem judicial. E o Código de Processo Civil especifica o procedimento para que ela seja expedida. A lei determina que os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial ou requisitados por carta, conforme sejam realizados dentro ou fora da comarca. Será expedida carta de ordem se o juiz for subordinado ao tribunal de que ela emanar. Carta rogatória, se dirigida à autoridade judiciária estrangeira, e carta precatória nos demais casos. Juiz, o que pode tornar ilegal o cumprimento de uma ordem judicial? Olha, o pressuposto básico de uma ordem judicial é que ela tenha amparo na lei. Isso aí é uma premissa básica. Então, assim, necessariamente, aquele magistrado que emitiu a ordem, necessariamente ele tem que ser competente para emitir aquela ordem, sob pena de, necessariamente, a ordem que ele emitiu ser, inclusive, ilegal. Agora, no caso que você está falando, nessa situação, a gente poderia citar como exemplo, às vezes, o abuso, talvez até mesmo pelo oficial de justiça, do momento do cumprimento da ordem, né? Então, às vezes, a forma como ele vai cumprir pode gerar uma situação que inviabilize a própria ordem, que era legal e se torna ilegal, né? A gente pode citar o próprio caso do cumprimento de um mandado, né, já que a gente está falando disso, de mandado de prisão, se ele realizar esse mandado num período noturno, por exemplo, dentro da casa da pessoa. Quer dizer, a ordem é legal, o mandado é legal, está dentro da lei, mas se o oficial não tomar as cautelas devidas e cumprir num determinado horário que não é o adequado, pode gerar inviabilidade e ilegalidade da situação. E pode ser usado a favor da defesa, então, nesse caso? Sem dúvida alguma. Doutor Alexander, já que estamos falando aqui dos cuidados do oficial de justiça, como é que é o passo a passo? O que vocês têm que ter em mente na hora de entregar uma intimação, até para evitar que ela se torne ilegal? Olha, inicialmente conhecimento jurídico, para que você possa saber até que ponto você pode ir. Bom, então, no cumprimento da ordem, primeiro a gente tem que ter ciência do que diz aquela ordem, para, estando diante da pessoa, ao fazer essa intimação, citação ou notificação, conforme determinar a lei, dou ciência à pessoa do que diz a ordem judicial e deixo ela a par para que ela tome as providências cabíveis. Então, a ideia é isso. O oficial de justiça ele tem que ter o conhecimento jurídico para atuar dentro de um parâmetro de legalidade, dando conhecimento à pessoa do que foi determinado pela
autoridade judiciária. E a ordem judicial é sempre entregue por um oficial de justiça? Não, nem sempre. O Código de Processo Civil ele estabelece que a regra é que as citações sejam feitas pelo correio. Porque uma citação, como regra geral, não há necessidade de intervenção do oficial de justiça. O oficial de justiça atua em segundo caso, caso os correios não tenham feito essa intimação, não tenha encontrado a pessoa, caso seja alguma das situações que a lei impossibilita a citação pelo correio, ou quando o magistrado entender que deve ser feito por oficial de justiça. Juiz, e no caso de um mandado de prisão, ele pode ser cumprido a qualquer hora? Olha, o Código de Processo Penal, ele fala que pode ser feito a qualquer hora e dia também, salvo, e isso aí também é preceito constitucional, no caso do domicílio. Então, nessa situação, né, tem que tomar, no caso o oficial de justiça, se for cumprir a ordem, tem que tomar um cuidado para que não ocorra a ilegalidade. Agora, chegou a noite, a pessoa está dentro de casa, ela não pode, né, cumprir esse mandado, né? Porque só é autorizada a pessoa entrar no domicílio da pessoa à noite em caso de flagrante, desastre ou para prestar socorro. É o princípio da inviolabilidade do lar, doutor Alexander? Inviolabilidade do lar, inviolabilidade do domicílio, né? O que se entender por domicílio. Que pode ser a casa, pode ser que a pessoa more em um hotel, pode ser que a pessoa more em um trailer, isso tudo vai ser considerado casa. Juiz, e existem casos em que uma ordem judicial pode entrar em conflito com outra expedida antes? Existem, né, casos que geram essa situação de dicotomia. Um caso até que é interessante, né, que está aí muito em voga, é o caso do futebol, né, do Campeonato Brasileiro, em relação ao Fluminense e à Portuguesa, que várias pessoas entraram em juízos diversos, né, e conseguiram determinações judiciais, liminares, para manter ou para excluir, enfim, os dois times. Situação como essa, para você resolver, só mesmo utilizando o conflito de competência. Então, nesse caso, por exemplo, o STJ está analisando, porque foram liminares proferidas por juízes do Rio de Janeiro e juízes de São Paulo, que naturalmente estão em conflito, né? Então, nessa situação, o órgão, segundo a Constituição, para dirimir esse conflito seria o STJ e tem ações tramitando lá sobre essa situação. A equipe do artigo 5º foi conferir se a população sabe o que é uma ordem judicial e o que pode acontecer com quem não cumpre a determinação. Não tenho noção do que seja uma ordem judicial, não. Já ouvi falar, sim, bastante. Mas, infelizmente, eu não vou saber te responder. Uma forma do Estado, né, demonstrar sua intenção em alguma coisa. O juiz, nesse caso, é o Estado revestido de uma autoridade, né? É alguma coisa que o judiciário vai mandar que aquela pessoa faça. A ordem judicial vem do juiz, né? Aí, se ela não for cumprida, implica sanções, né? A ordem judicial é uma determinação. E se ela não for cumprida, a pessoa está cumprindo o crime de desobediência. Juiz, a gente viu aí que nem sempre as pessoas sabem o que é uma ordem judicial. Falta informação mesmo? Olha, não acredito que falta, às vezes, informação, porque hoje em dia, até mesmo a própria pessoa que falou que não tinha conhecimento, mas vê várias vezes escuta na falar, mídia né? televisiva, né, sobre a ordem, então escuta falar. Então, acho que não é bem a falta de informação, talvez seja o que efetivamente ela traz, né? Que as pessoas estão preocupadas, às vezes, as consequências do que aquilo ali pode gerar, e não em si a ordem. Né? Então, acho que não é bem falta de informação, acho que é uma questão das consequências. Talvez as pessoas não conheçam as consequências do ato. Né? Doutor Alexander, as pessoas costumam se assustar quando encontram um oficial parado ali na porta? O oficial de justiça não costuma ser muito bem-vindo, né? Não é uma pessoa bem-quista ali. Mas pode ser notícia boa também, né? Às vezes mas o que a pessoa, quando você se identifica como oficial de justiça, em geral ela acha que é uma má notícia, né? Então, muitas das vezes ela se assusta se ela não tem um conhecimento. Mas, no mais das vezes, ela já sabe, já estava esperando aquela ação judicial, porque ela já tem um problema com determinada pessoa, esperava que a pessoa fosse propor essa ação. Então, a pessoa ficar surpresa não acontece na maioria dos casos, acontece no menor dos casos. E qual é o passo a passo para quem recebe uma ordem judicial? Em que caso, por exemplo, que ela tem que levar um advogado junto, que é recomendável? Olha, para receber a ordem judicial, em nenhuma situação ela precisa do advogado, porque quem vai receber a ordem judicial é a própria pessoa. Dali em diante é que ela vai precisar do advogado, preferencialmente, para defender seus direitos. Mas no recebimento da ordem, quem recebe é a pessoa.
Então, ali, o oficial de justiça vai dar o conhecimento a ela, ela vai tomar a nota de ciente, né, vai colher a assinatura da pessoa e ela vai ficar com a cópia. Então, naquele momento, não precisa do advogado naquele ato em si. Vai precisar no processo para apresentar a sua defesa ali. Juiz, a pessoa pode não concordar com essa ordem judicial e questioná-la de alguma forma? Sem dúvida alguma, né? A ordem judicial, lógico, quer dizer que ela deve ser cumprida, não pode ser questionada. Tem o ditado, né? É o ditado, mas na verdade o que está querendo se dizer é que a pessoa não pode adentrar no conteúdo dela valorativo, mas naquele momento, mas ela pode utilizar dos meios necessários, que são os recursos, né? Então, se eventualmente eu determino uma ordem de prisão, a pessoa não concorda, ela pode tentar recorrer dessa decisão para fazer com que aquilo não seja válido, né? Então, é perfeitamente cabível, que não pode ela deixar de cumprir ali só alegando que não vai cumprir, porque não vai cumprir. Então, não é assim, existe um meio adequado e correto para se insurgir contra a ordem. Se ela simplesmente quiser alegar que não vai cumprir porque não vai cumprir, é caso de prisão, doutor? Olha, dependendo da situação, né? Aí é um tema também muito polêmico, porque tem entendimento que poderia ser uma situação de flagrância, e aí sim caberia prisão, né? Pelo crime de desobediência, e tem gente que entende que não, que deveria ser remetido cópias para o Ministério Público, autoridade policial, para fazer o procedimento à parte disso aí. Depende muito do entendimento dos tribunais. Doutor Alexander, e a pessoa pode se recusar a receber a ordem judicial das mãos do oficial de justiça? Olha, poder ela pode, não vai ter efeito porque o oficial de justiça ele tem consigo a presunção de fé pública. Essa presunção, então, ela indica que se a pessoa não quiser receber, o oficial de justiça vai certificar que a pessoa não quis receber. Então, é só uma perda de tempo para ela mesma, porque ao procurar o advogado vai ter que ir ao processo, saber do que se trata, para então poder apresentar a defesa. Então, não tem vantagem alguma ela dizer que não vai receber aquela ordem, porque no momento que aquela autoridade, o oficial de justiça está ali fazendo a citação, a pessoa está citada, quer ela queira, quer não. Basta o simples fato, então, do oficial de justiça ter encontrado. Encontra a pessoa e dá ciência a ela. Isso é importante. Ele encontra e diz a ela do que se trata. E ali, se ela não quer receber, como já aconteceu, inclusive comigo, não quer receber, não quer assinar, não tem problema. Eu certifico que a pessoa está ciente e informo ao juiz. Justamente pelo fato da presunção, da fé pública que ele tem, então presume-se veraz o ato dele, né? Então, eu, no caso, vendo uma certidão dessa que ela deixou de receber, né, certamente, pela fé pública que ele tem, né, a pessoa, para desconstituir essa certidão e a fé pública que ele tem, vai ter que provar isso aí, o que é muito difícil. Agora, se a pessoa não foi encontrada, doutor Alexander, o que o oficial de justiça tem que fazer? Olha, se ela não foi encontrada porque ela não mora no local, eu vou informar o juiz e dizer, olha, ela não mora nesse local, conforme a informação dada por fulana de tal, RG, CPF, moradora, trago a informação do que eu me deparei na rua. Agora, se eu não encontro simplesmente porque a pessoa não está lá, porque ela está de férias no trabalho ou alguma outra situação, eu volto em um outro momento para tentar encontrá-la. Bom, para encerrar, eu gostaria só de saber de vocês se o respeito à ordem judicial é uma garantia do cidadão e também uma prova de Estado democrático de direito. Juiz Christian. Sem dúvida alguma, é uma garantia, né? O Estado democrático de direito, ele é baseado no pilar do cumprimento das leis, né? Da ordem legitimada, constituída. A partir do momento que se descumpre uma ordem judicial, você está colocando em xeque toda a segurança do Estado, né? Porque o Poder Judiciário, como poder, né, naquela ideia da tripartição dos poderes, é um dos pilares, né, do Estado democrático. A partir do momento que você descumpre, na verdade, você está indo contra o próprio Estado, né, no momento de organizar e gerenciar a sociedade. Então, poderíamos voltar à barbárie, vamos até chamar assim, de pessoas utilizando as próprias mãos, os próprios meios para fazer a sua justiça, se caso entenda que a ordem não tem que ser cumprida. Então, isso aí geraria um abalo, inclusive, no próprio Estado democrático de direito. E para o senhor, doutor Alexander? Olha, eu acredito que a ideia que o doutor Christian trouxe é exatamente essa, porque o povo, ele precisa de uma segurança que venha do Estado. Essa segurança jurídica se dá quando eu cumpro uma ordem que está a meu favor e quando eu também cumpro uma ordem que não está a meu favor. Se eu não estou satisfeito, eu tenho que cumprir a ordem, mesmo que eu vá recorrer. E, eventualmente, num tribunal, se eu tiver uma decisão a meu favor, aí tudo bem, a ordem já foi desconstituída, mas aquela ordem tem que ser cumprida.
Nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Alexander, juiz Christian, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!